No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ministro da Saúde Marcelo Queiroga presta novo depoimento à CPI da pandemia. Contradiz presidente Jair Bolsonaro ao negar eficácia de tratamento precoce contra a Covid-19, mas tenta blindá-lo ao não criticar aglomerações provocadas pelo ex-capitão. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marca para amanhã julgamento de ações que podem barrar Copa América no Brasil. Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que deve prorrogar auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 9 de junho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A nova oitiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na CPI da pandemia no Senado, que se deu ontem, trouxe informações importantes aos parlamentares e mostrou que o discurso em defesa da cloroquina do presidente Jair Bolsonaro está restrito ao tal do gabinete paralelo. O titular da pasta ressaltou que não há eficácia comprovada no tratamento precoce da Covid-19, deixando o ex-capitão cada vez mais isolado. Além disso, Queiroga admitiu que as aglomerações provocadas pelo chefe do executivo em meio à pandemia vão de encontro às recomendações das autoridades de saúde ao analisar um vídeo de Bolsonaro rodeado de centenas de pessoas. O ministro se limitou a dizer que, abre aspas, as imagens falam por si só, fecha aspas. No entanto, ele afirmou que orienta e que não é um censor do político. A respeito da confirmação da existência de um grupo que auxilia o presidente além do ministério, o titular da saúde admitiu que já teve contato com pelo menos 4 integrantes do gabinete paralelo: o deputado federal Osmar Terra, o vereador e filho do presidente Carlos Bolsonaro, o empresário Carlos Wizard e a médica Nise Yamaguchi. Isso mostra que o gabinete continua em plena atividade. Enfim, a comissão parlamentar segue acumulando provas da irresponsabilidade do governo federal diante da pandemia. Resta saber se haverá vontade política para condenar Jair Bolsonaro. Vale também registrar esse episódio do desmentido do Tribunal de Contas da União para a declaração do presidente de que o TCU teria elaborado um relatório que questionava o número de mortes pela Covid-19 em 2020. Ou seja, a desmoralização de Jair Bolsonaro se dá dentro do próprio governo. Bem, como vocês sabem, eu tenho o costume de prestigiar bons artigos que eu leio a respeito do nosso cenário político, e hoje eu gostaria de trazer um texto do jornalista e nosso amigo aqui do Faixa Livre, Milton Temer, onde ele analisa 2 notícias publicadas ontem em jornais de grande circulação do nosso país. Diz o Milton: a luta de classes é fato, e nós estamos vencendo, já afirmou publicamente Warren Buffett, o velhinho de aparência gentil que o senhor ou a senhora vê logo abaixo. É manchete do Valor por mais uma jogada no manipulado livre mercado, instrumento fundamental do capitalismo financeirizado numa globalização que garante livre trânsito de mercadorias e divisas especulativas, mas breca e reprime a movimentação desse incômodo ser humano que busca melhores condições de vida e até de segurança pessoal em outros países. No mesmo dia, a vice-presidente dos Estados Unidos nos oferece uma versão adocicada da trágica política do Big Stick,
agora com voz feminina, supostamente progressista. Faz visita oficial a Guatemala para fechar acordo com o governo guatemalteco voltado a submeter os serviços repressivos do país aos órgãos correspondentes do Departamento de Justiça Yankee. E, como filha de imigrantes, avisa aos que pretendam repetir o exemplo de seus pais que não o façam. Serão presos e humanamente deportados para as condições trágicas em que se encontravam anteriormente. Que fique claro, portanto, com essa burguesia em suas diversas versões, mais diretas ou mais dissimuladas, não há acordo de convivência política. Na essência, com mais sofisticação ou com afirmações explícitas, se acertam em torno no essencial: garantir o bom ambiente de negócios na exploração de mão de obra, mesmo que em condições de superexploração escravocrata da mais-valia geradora de lucros e acumulação capitalista. Vale para isso uma sempre citação de Lenin em seu O Estado e a Revolução, e que tem muita atualidade para os que se empenham nas frentes amplíssimas. Lenin se preocupava com o estiolamento da consciência revolucionária por conta da atuação meíflua da burguesia na apropriação de conceitos políticos progressistas, amoldando-os a seus interesses de classe. Em semelhante acomodação do marxismo, se dão as mãos atualmente a burguesia e os oportunistas dentro do movimento operário. Como se constata na prática, o atualmente de Lenin continua oportunamente atual aos dissidentes na forma e retórica, nada contra suas ações, mas cada um na sua calçada, sem necessidade de ação orgânica comum. Sem acomodações, portanto, mantendo acesa a mobilização vitoriosa do 29M na convocação do 19 de junho. Luta que segue, que a resistência não pode arrefecer, nem a ofensiva de resposta aos bolsominions. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e membro do Instituto da Brasilidade, Daniel Koscinski. Daniel Koscinski, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia aos nossos ouvintes também.
E para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Daniel, quero te agradecer por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, o que nós temos acompanhado nos últimos dias é uma ampliação dessa espécie de guerra fria que o Jair Bolsonaro estabeleceu contra a democracia no nosso país. Essa indulgência do comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, absolvendo o general Eduardo Pazuello por sua participação em um ato político com o presidente, reforça esse cenário de maneira muito grave. O presidente se articula com os militares e ameaça estabelecer uma nova ditadura, tentando inclusive deslegitimar o nosso processo eleitoral. Eu gostaria que você nos dissesse primeiro, Daniel, de que forma interpretou essa não punição ao Pazuello pelo comandante do Exército, mesmo após o vice-presidente, general Hamilton Mourão, ter afirmado ser necessário algum tipo de reprimenda ao ex-ministro. Bem, Anderson, eu interpretei essa não punição ao Pazuello pelo comandante do Exército como um ato de omissão, no mínimo, né? E talvez um ato claro de submissão ao presidente Jair Bolsonaro. Eu li e ouvi, né, análises diversas nos últimos dias, dando outras interpretações, afirmando, por exemplo, que na verdade foi uma jogada inteligente do comandante do Exército, que não teria caído numa armadilha deixada pelo Bolsonaro, né, para o Exército, para as Forças Armadas, que não teria se deixado envolver por essa armadilha que, segundo essa visão objetiva, politizar as Forças Armadas, né, envolvê-las diretamente na política, né? Então, segundo essas visões, na verdade, teria sido, digamos assim, a menos pior das opções, né? Não ter punido o general Pazuello. Bom, eu acho que essa perspectiva, em geral, né, essas perspectivas que buscam justificar, né, todas as ações que são tomadas pelo Comando do Exército, pelo Comando das Forças Armadas, elas tendem a menosprezar, né, o conhecimento dessas causas que os analistas externos à caserna ou externos às academias militares possuem, né? E, no meu entendimento, esse é mais um dos casos, né? Eu li ontem uma dessas posições de um ex-professor da Escola Superior de Guerra e também da ESEMI, né, que tratava exatamente disso, e afirmando, na visão dele, que os militares teriam ficado ressentidos, né, com os últimos atos do Bolsonaro e que, a partir disso, haverá uma espécie de revanche, né, deles em relação ao Bolsonaro, quando o Bolsonaro tentar alguma coisa mais contundente. Bom, eu gostaria de compartilhar desse otimismo, mas, na verdade, eu não vejo elementos que permitam fazer isso. Muito pelo contrário. O que eu vejo foi um ato de omissão e subordinação, né? O que eu vejo nessa não punição do Pazuello, na verdade, é praticamente um convite, né, ao Bolsonaro. Pode vir, pode aliciar outros militares, né, que nós, em nome de uma suposta tática de não nos deixar sermos politizados, vamos nos omitir novamente. Eu acho isso curioso, né? Essa estratégia de impedir a politização, permitindo ao presidente cooptar, né, oficiais militares. Impedir a politização, permitindo a politização, né? Eu tenho muita dificuldade realmente em entender e aceitar que isso seja uma estratégia como esses analistas afirmam. Então, no meu entendimento, para dar uma resposta sucinta e definitiva, eu acho que foi um ato da maior gravidade. Isso que o comando do Exército fez, porque eu acho que incentiva o Bolsonaro
a persistir nesse caminho, né? E eu não tenho dúvidas que é isso que ele vai fazer. Agora, não é a primeira vez que os militares dão mostras de que não estão nem um pouco comprometidos com a ordem democrática, Daniel. Desde o impeachment da ex-presidente Dilma, as atitudes dos oficiais de alta patente das Forças Armadas indicam para a ruptura. O que desencadeou esse movimento entre os militares, Daniel? Seria apenas uma herança do fim da ditadura, que nunca esteve bem resolvida para uma boa parte das Forças Armadas? Eu acho que não foi apenas uma herança do fim da ditadura. Embora, claro, também acho que passe por aí, né? O Brasil não enfrentou a questão da ditadura, né? Ao contrário de outros países, de países vizinhos, como a Argentina, como o Uruguai, como o Chile, né? Em que o papel das Forças Armadas e o papel de militares, né, especificamente, né, de indivíduos nas suas respectivas ditaduras, esses papéis foram investigados, foram de alguma maneira, com maior ou menor profundidade, passados a limpo, né? E que se promoveu algum tipo de subordinação, né, das suas forças armadas aos poderes civis. No Brasil isso praticamente não aconteceu, né? Os currículos das forças armadas permanecem os mesmos. Não houve basicamente nenhum tipo de autocrítica, de recuo, né, de militares brasileiros em relação aos seus feitos, né, durante o período da ditadura militar. Então, de fato, nós não enfrentamos essa questão, né, o que, aliás, é muito típico na nossa história. Nós somos um país muito prolífico, né, em empurrar os problemas para frente, né? Joga para frente, vamos apaziguar, né, bota uns panos quentes aqui, lá e tal, e toca o barco. É para frente que se olha, né? Essa é uma máxima muito comum na nossa história. Bom, outro elemento que eu acho que foi muito importante aí, né, e que tem a ver com o impeachment da ex-presidente Dilma, como você colocou, foi a Comissão da Verdade, né, que a presidente Dilma Rousseff instaurou durante o seu governo. Essa comissão eu vejo como um enorme erro, né? E aí, claro, isso pode parecer contraditório a princípio, né? Parece contraditório com o que eu acabei de dizer. Se eu estou dizendo que não houve uma revisão, uma reavaliação, né, crítica da participação dos militares e das Forças Armadas na ditadura militar brasileira, como é que eu sou crítico à Comissão da Verdade da presidente Dilma Rousseff? Pois é, sou crítico por algumas razões. Primeiro, porque ela teve diversas falhas na sua montagem, né? Isso é uma coisa com quem eu já conversei com amigos do campo da história, e vários foram muito claros em me afirmar isso. Olha, a Comissão da Verdade teve várias falhas, tá? No que diz respeito à sua montagem, até mesmo para produzir materiais historiográficos, né? Permitissem uma melhor avaliação, uma avaliação mais profunda dos feitos do legado da ditadura militar. Até mesmo para isso a Comissão da Verdade se mostrou fraca. Isso é o que já me disseram. Segundo, que ela não puniu ninguém, né? Ou seja, ela não serviu para o principal propósito que eu acho que deveria ter um movimento desse, né? Que é para punir e transformar as Forças Armadas brasileiras de alguma forma, né? Para transformar, alterar, né, a forma pela qual as Forças Armadas brasileiras formam os seus quadros, que eu acho que é o principal que tem que ser feito. A Comissão da Verdade não fez nada disso. Ela apenas serviu para constranger, para apontar o dedo para alguns militares específicos, para dizer: você fez isso, isso e aquilo, mas não puniu, não provocou nenhum tipo de transformação institucional. Ou seja, eu acho que ela foi um desastre, porque ela serviu apenas para criar constrangimentos, né,
para afastar as Forças Armadas brasileiras de tudo que eles consideram que tem a ver com a esquerda. Isso inclui os governos do PT, embora, no meu ponto de vista, isso é bastante controverso, né? E contribuiu também para aproximar os militares das oposições aos governos do PT. Então, o primeiro momento disso, acho que ficou muito claro no impeachment da Dilma, né? Não custa lembrar a proximidade do Sérgio Etchegoyen com Michel Temer, né? E o segundo momento disso, no meu entendimento, é a intervenção dos militares, muito clara, muito explícita, nas eleições de 2018, em favor do Bolsonaro. E desde então é um movimento que se aprofunda, com a participação crescente de militares nesse governo, milhares de cargos, ministérios e etc. Então, eu acho que passa por essas questões. O detalhe, Daniel, é que essa ameaça autoritária não se limita aos militares. Ela se estende às demais forças de segurança do nosso país. Exemplo disso é esse episódio recente no Recife, onde os policiais reprimiram de maneira violenta uma manifestação pacífica contra o presidente Jair Bolsonaro, deixando várias pessoas feridas. Teve gente que perdeu a visão ao ser atingido por balas de borracha nos olhos, um cenário de guerra. Algo semelhante aconteceu no Ceará há algum tempo atrás, Daniel. Ao que parece, aquela história do Bolsonaro chamar os militares de meu exército não se trata apenas de força de expressão, e ele tem agregado policiais a essa tropa. Pois eu diria que ela não apenas não se limita aos militares, como ela não tem o seu foco principal nos militares. Eu não tenho dúvidas de que a principal força, né, e aí eu não quero dizer apenas força militar, né, quero dizer força social, né? A principal força social que dá suporte, que dá respaldo ao presidente Jair Bolsonaro não são os militares, são as polícias, né? As polícias militares, cada estado, as polícias civis, Polícia Federal, né? Mas principalmente as polícias militares, me parece. E parece que tudo que o Bolsonaro faz, né, ele faz visando esse objetivo. Ele pressiona as Forças Armadas, né? Ele tenta envolver as Forças Armadas nos enredos políticos dele e usa de forma muito eficaz, na minha visão, as polícias militares para isso. É uma coisa curiosa, porque se você pegar os escalões do governo, quem compõe o governo, né, quem ocupa esses milhares de cargos, esses ministérios, etc., não são policiais, são militares. Então aí você tem claramente uma adesão, né, ao menos de uma parte expressiva da oficialidade das Forças Armadas ao Bolsonaro. Isso não quer dizer que seja uma adesão de toda a oficialidade, absolutamente. Eu não acho que seja. Ao contrário, né? Acho que também são claros os indícios de que parte importante da oficialidade militar não endossa essa participação nesse governo, né? Mas, no caso das polícias militares, isso está muito claro, né? Nesse episódio de Recife, por exemplo, né, tudo indica que a PM simplesmente agiu deliberadamente, né, para ferir pessoas que sequer estavam participando das manifestações. Né. Foram 2 cegos, se não me engano, por tiros de bala de borracha queima-roupa. E, se não me falha a memória, nenhum dos 2 sequer estava participando das manifestações. Eu acho que isso aí demonstra com muita clareza que os governadores estão com um controle cada vez mais frouxo, cada vez mais frágil sobre as suas polícias militares. Elas estão muito ligadas diretamente ao presidente Bolsonaro, sob a sua influência, né? Então, se você me perguntar, afinal, de onde eu vejo
maior essa ameaça autoritária, eu vejo dessa aliança, dessa manobragem do Bolsonaro sobre as polícias militares. Não vejo exatamente das Forças Armadas. Não acho que as Forças Armadas terão em algum momento coesão, união em torno de um programa de golpe que parta do Bolsonaro. Eu acho que a coisa não se repetirá como foi em 1964. Os tempos são outros. O que me preocupa é a possibilidade de uma manobra que use polícias, que é uma coisa difícil de fazer, porque são muitas polícias, não é uma só, mas que essa manobra, ou essas manobras, esbarrem na omissão das Forças Armadas. Porque, na verdade, basta que as Forças Armadas se omitam, né? Para que as polícias militares sejam suficientes para algum tipo de aventura autoritária por parte do Bolsonaro. Então, essa é a minha maior preocupação no momento. E episódios como o da semana passada, em que o general Pazuello foi isentado, né, de qualquer tipo de punição, contrariando todos os regulamentos militares, me deixam bastante receoso de que, se necessário, as Forças Armadas também não acabem se omitindo, né? Enfim, isso aí o tempo vai dizer. Eu só queria entender uma coisa, Daniel. Que ameaça comunista é essa que assombra a turma do Bolsonaro? Eu te confesso que estou há anos procurando esse fantasma que eles tanto temem e está difícil de encontrar, hein? Anderson, esse fantasma, essa ameaça, né, comunista, essa assombração, ela retroage aos tempos da Guerra Fria, né? Eu diria que não é só um fenômeno brasileiro. Acho que é um fenômeno latino-americano, de uma maneira geral, né? Nós estivemos, durante a Guerra Fria, sob um cerco ideológico muito intenso nesse sentido, né? E esse fantasma é mobilizado por essas forças mais conservadoras ou mais reacionárias, né? Nos momentos que lhes interessa, né? Nos momentos em que cabe, dentro da sua estratégia, colocar todas as esquerdas, que são muitas, né? Nem todas comunistas, absolutamente, dentro de uma mesma caixa, né, de subversão. Veja bem que nós tivemos, nesses dias mesmo, a eleição no Peru do Castilho, né, de um candidato que passou a campanha inteira se declarando abertamente comunista, né, o que, no meu entendimento, é uma coisa incomum, né? Ele não fez nenhum tipo de concessão eleitoral, no sentido de amansar o seu discurso, de, né, moderar a sua narrativa no segundo turno. Não, ele persistiu dizendo que era comunista, né, embora mostrando-se também bastante conservador na pauta de costumes, mas ele persistiu dizendo que era comunista e venceu, né, por uma margem muito estreita, né, a filha do Fujimori, mas venceu. Às vezes essas coisas acontecem, mas realmente, de uma maneira geral, esse fantasma é muito mobilizado. E aqui no Brasil vem sendo mobilizado nos últimos anos, né, contra o PT, principalmente, e contra as esquerdas de forma mais ampla. E aí realmente eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho muito difícil de encontrar esse comunismo, né? Tudo que esse tal comunismo conseguiu construir no Brasil até hoje foram algumas empresas estatais, né, que de comunistas não tem absolutamente nada, foram obra basicamente do trabalhismo getulista, do nacional-desenvolvimentismo getulista e posterior ao Getúlio, durante a ditadura militar, né?
E um arremedo de estado do bem-estar social bota arremedo nisso, né? Que é bastante insuficiente para as necessidades do Brasil e também para assegurar os dispositivos que estão na nossa Constituição com relação aos direitos individuais, direitos humanos, etc. É isso que se chama de comunismo aqui nesse país. Eu também considero isso uma bizarrice. Aliado a isso que nós já comentamos, Daniel, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito contra parlamentares no que se refere àqueles atos antidemocráticos que tivemos no país no ano passado, alegando falta de provas. A Polícia Federal, em um relatório parcial, apontou indícios de que congressistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro planejaram a propagação de discursos de ódio e antidemocráticos, incluindo o rompimento da ordem institucional, e pediu o aprofundamento das investigações. Em uma espécie de resposta à PGR, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o sigilo dos autos desse processo. Ou seja, a Procuradoria-Geral, que já se mostrou alinhadíssima ao presidente da República, quer mais uma vez livrar os aliados do Jair Bolsonaro. E parece que é um conluio muito bem engendrado desse pessoal, Daniel. Claramente há esse conluio que você cita, Anderson. É muito visível esse conluio, né? No caso, o Procurador-Geral da República, o Aras, ele, desde que entrou no cargo, desde que assumiu o cargo, se mostra essencialmente um advogado de defesa do Bolsonaro e de todos aqueles que o Bolsonaro quer proteger, né? Quer livrar de algum tipo de situação embaraçosa. É assim que ele vem atuando, né? Reportagens na mídia, colunas de jornais, etc., que eu já li até o momento sobre isso, atribuem essa subserviência do Aras a um anseio dele, um desejo dele de ser indicado para o STF no futuro próximo, né? Então, eu acho que não há nenhum segredo, não há nenhum mistério em relação a essa atuação dele, né? E o que nós estamos vendo, pelo menos no caso do Alexandre de Moraes em específico, né, é um ministro que está, de certa maneira, atuante, né, contra essa atuação do Aras e contra essas tentativas de defesa de aliados do Bolsonaro, incluindo os filhos do Bolsonaro. Enfim, confesso a você, não sei dizer o porquê que o ministro Alexandre de Moraes está agindo dessa forma, né? Existem sempre meandros em torno dessas questões que nós ficamos do lado de fora tentando descobrir, tentando entender e não conseguimos. Eu não sei dar uma explicação para esse fato. Em todo caso, de uma forma vaga, né, por alto, por assim dizer, me parece muito claro que há uma disputa no interior do Estado brasileiro, né, entre correntes pró-Bolsonaro e, por razões diversas, correntes contrárias ao Bolsonaro, opostas a ele. Enfim, tal qual na questão militar e na questão das polícias, me parece que essa também é de desfecho bastante imprevisível nesse momento. No que diz respeito à pandemia, Daniel, aquele gabinete paralelo que auxiliava o Jair Bolsonaro com recomendações negacionistas sobre a Covid-19 foi evidenciado após a divulgação pelo site Metrópolis de vídeos que mostram reuniões desse grupo, liderado pelo deputado Osmar Terra, que chegou a ser cogitado para assumir o Ministério da Saúde, contando também com a médica Nise Yamaguchi, entre outros que se dizem profissionais da área. Esse tipo de aconselhamento do presidente da República, Daniel, não é incomum. O próprio Lula dialogava com especialistas que não faziam parte do seu ministério. O problema é você se aconselhar com gente que só fala o que você quer ouvir e leva esse tipo de informação para produzir políticas públicas. Como é que você observa esse tal gabinete paralelo, Daniel?
ele seria o caminho para a CPI da pandemia chegar aos culpados pelo colapso que nós temos em relação à Covid-19 no nosso país? Anderson, eu vejo diversos caminhos para que a CPI chegue aos culpados, né, pela nossa situação. Na verdade, os culpados pela nossa situação na pandemia, eu acho que estão muito claros, né? Não precisaria de uma CPI para isso, não é? Essencialmente é o Bolsonaro e a sua cúpula, né? Bolsonaro é a sua cúpula. Agora, claro, a CPI desenvolve um trabalho importante, que é o trabalho de organizar, recolher, sistematizar, né, as informações que fundamentem essas culpas, essas responsabilidades. O gabinete paralelo será mais um desses caminhos, claramente, né? Tudo indica que foi constituída no interior do governo uma estrutura, né, à parte do Ministério da Saúde, né, a revelia do Ministério da Saúde, para tomar as decisões principais, centrais em relação à pandemia. Então, me parece, do que eu estou observando, que o Ministério da Saúde, os ministros da Saúde, ficavam como uma coisa assim pro forma, né, para a sociedade, né? Mas, na verdade, as principais decisões eram tomadas por um outro órgão, esse tal gabinete paralelo, um órgão não oficial, né, por assim dizer, secreto, oculto, né, cuja existência, cujo funcionamento não eram públicos até aquele momento. E esse órgão é que tomava, com base nas posições que o Bolsonaro desejava, né, a revelia de aconselhamento científico, né? Esse órgão é que tomava as decisões pertinentes. Bom, nesse caso, eu acho que fica muito explícita, mais uma vez, a culpa do Bolsonaro nessa nossa situação, né? Pessoalmente, acho que é caso de imputá-lo, né, por crimes contra a humanidade, crimes contra a população brasileira. Isso, para mim, é absolutamente inequívoco. Resta saber se a CPI vai caminhar nessa direção, né? Se ela vai conduzir algum tipo de acusação formal nessa direção. Acho muito pouco improvável. Acho muito pouco provável, quer dizer. Eu acho que a CPI tende a produzir um relatório muito farto, muito consistente em termos de provas, né? Mas nós sabemos que para a responsabilização política, para o impeachment, por exemplo, do Bolsonaro, é necessário muito mais do que isso, né? Aliás, nós vimos, no caso do impeachment da Dilma, que provas ou inexistência de provas não constituem um problema, né, para que um mandatário seja deposto. O que realmente importa é a vontade política. Eu, infelizmente, não estou vendo vontade política nesse momento para propor um impeachment do Bolsonaro, né? E isso me preocupa bastante, porque, no meu entendimento, o Bolsonaro, neste momento, está no seu pior momento no governo, na sua pior conjuntura. Eu acredito que, se ele não sofrer o impeachment, ele tem grandes chances de chegar no segundo semestre do ano que vem mais forte do que ele se encontra hoje, mais competitivo, com maiores chances eleitorais do que ele se encontra hoje. Eu não chegaria a dizer que ele chegará lá como favorito, né, numa disputa contra o Lula, por exemplo. Eu não chegaria a esse ponto, mas acredito que chegará bastante competitivo, porque as circunstâncias do país ano que vem deverão ser melhores
do que a que nós estamos vendo hoje. Então, torço para que a CPI encaminhe um desfecho nesse sentido, mas não sou otimista com relação a isso. No embate institucional, Daniel, a esquerda, ou melhor, as forças democráticas, têm atuado da maneira mais responsável. Nós já dialogamos a respeito disso algumas vezes aqui no programa, mas como é que você tem visto nos últimos tempos a atuação parlamentar daqueles que são contrários a essa retórica destrutiva do Jair Bolsonaro? Anderson, eu acho que a atuação parlamentar, né, da oposição ao Jair Bolsonaro está adequada aos limites, né, à conformação das próprias instituições parlamentares. Eu lembro que as oposições de esquerda ou de centro-esquerda, para sermos mais amplos, ao Bolsonaro, elas são pouco numerosas no parlamento, né? No universo aí de pouco mais de 500 deputados, eu acho que nós não chegamos a 130, né? Ficamos algo em torno aí desse número, 115, 120, 125 deputados com esse perfil mais à esquerda ou de centro-esquerda. É um número pequeno, né? É um número pequeno para promover grandes mudanças, para oferecer grandes resistências. Então, não vejo outro caminho. Dentro desses marcos, né, essa oposição de centro-esquerda tem que buscar sócios, tem que buscar parceiros, né, em grupos do outro lado do espectro político, que também sejam opostos ao Bolsonaro. Nesse caso, nesses termos, eu vejo alguns personagens dessa oposição de centro-esquerda fazendo um bom papel, né? Eu destaco aqui, que me vem à cabeça nesse momento, o Alessandro Molon, deputado federal aqui pelo estado do Rio. Eu acho que ele está bastante atuante. Eu o acompanho, vejo as posições dele. Acho que ele está bastante atuante na vigilância, né, aos atos do governo, principalmente com relação à pandemia, mais recentemente, né? O Marcelo Freixo, aqui do estado do Rio, também tem atuado bem nesse sentido. No caso da CPI, acho que está com bastante destaque o Randolph, né? Da rede do Amapá. Eu acho que ele também está tendo uma atuação importante, também um expoente aí dessa oposição de centro-esquerda. Enfim, eu acho que eles estão atuando razoavelmente dentro desses limites. Mas esses limites são muito estreitos, né? A disputa política não se restringe, não pode se restringir, né, meramente ao ambiente parlamentar, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante que em algum momento, não sei se esse é o momento mais apropriado, levando-se em consideração o estado da pandemia no país, que é de amplo descontrole, mas eu acho que em algum momento nós temos que começar a avançar para outro tipo de confronto ao governo, né, com manifestações de rua, essa coisa toda, como essas que começaram agora recentemente e que resultaram, infelizmente, nesses 2 feridos aí em Recife. Muito tem se falado, Daniel, na necessidade de construção de uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo no ano que vem. Na sua opinião, em que bases deve ser construída essa coalizão no país? Eu te pergunto isso, Daniel, porque essa história virou uma das grandes polêmicas no Brasil e me parece mais do que natural que as forças que se dizem democráticas estejam juntas em um eventual segundo turno em 2022, algo que nós não vimos no último pleito, infelizmente. Esse ultraliberalismo não teve e não tem o menor constrangimento em apoiar o ex-capitão, tanto que boa parte dele segue de mãos dadas com o Bolsonaro rumo ao abismo. Você acredita que as forças políticas que estão comprometidas com a manutenção dessa parca democracia que temos cerrarão fileiras contra o Bolsonaro no ano que vem? Anderson, eu não sou muito crente nessa possibilidade, né,
de que essas ditas forças democráticas, com muitas aspas, né, cerrarão fileiras contra o Bolsonaro no ano que vem. Eu acho que a oposição ao Jair Bolsonaro, elas divergem significativamente em visões de mundo, em projetos de país ou na falta de projetos de país, né? No meu entendimento, as eleições de 2022 terão dois objetivos centrais. Bom, o primeiro, claro, é necessário, né, tirar Jair Bolsonaro da presidência da República. Isso é o passo necessário para que se possa fazer qualquer coisa. Mas é preciso alertar que esse passo, embora necessário, ele não é suficiente. Nós temos que saber tirar Jair Bolsonaro da presidência da República para fazer o quê? Né? Nesse sentido, eu acho que o segundo objetivo da eleição 2022, que pressupõe que se cumpra o primeiro, mas que eu considero tão importante ou talvez até mais importante que o primeiro objetivo, né, é ensejar de alguma maneira um movimento, produzir de alguma maneira um governo que aponte para a reconstrução do Brasil, né? Porque o Brasil hoje é um país destruído em diversos aspectos. É um país moralmente destruído, é um país culturalmente destruído, é um país institucionalmente muito destruído, embora as instituições estejam funcionando, como muitos gostam de dizer, mas funcionam de forma cada vez mais precária, parcial, não cumprem adequadamente as suas funções, né? E além disso tudo, o Brasil hoje é um país produtivamente muito destruído, né? Vide a situação que nós estamos vivendo durante a pandemia, uma carência absurda de vacinas, de matérias-primas para produzir as vacinas, a dependência enorme de tecnologias, de insumos estrangeiros, de equipamentos estrangeiros, né? Ou seja, o Brasil tem que ser reconstruído, né? E claro, ele não vai ser reconstruído com Jair Bolsonaro, cuja obra é basicamente de vandalismo, né? De depredação. É esse o significado desse governo, é isso que o Jair Bolsonaro fez ao longo da sua vida. Vandalizar e depredar, né, todos os espaços em que ele circulou, inclusive as Forças Armadas, né? Então, claro, nós temos que encontrar alguma solução que resulte na saída do Bolsonaro, mas que encaminhe um projeto nacional, né? Que encaminhe um projeto de reconstrução, de retomada do desenvolvimento, de reaparelhamento do Estado brasileiro, né? De reconstrução de uma identidade nacional. Isso é fundamental, está sendo perdida. Nossa identidade nacional, nesse momento, está em colapso, está sob ataque em diversas dimensões. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo. Acho que é um objetivo muito difícil de ser alcançado, dada a heterogeneidade das forças, dado também o próprio estado de destruição, né, de entropia no qual o país se encontra. Eu acho que mesmo no campo da centro-esquerda, nós estamos com muita dificuldade de conseguir isso, que dirá uma frente mais ampla, né? Eu não vejo, por exemplo, nas circunstâncias atuais, nenhuma possibilidade de concerto, né, entre os dois grandes expoentes do nosso campo, né, que são o Ciro Gomes e o Lula. Eu vejo no Ciro um excelente projeto nacional, uma excelente proposta de reconstrução nacional dentro das nossas condições, dentro das nossas circunstâncias, né? Claro, também sempre aberta a críticas, a possibilidade de críticas ao programa dele, ao projeto que ele propõe, mas eu vejo ali um programa bastante razoável, né? Para não dizer um único, de fato, no país nesse momento, mas a capacidade de articulação política eu vejo no Lula, não vejo no Ciro, não estou vendo no Ciro até o momento. Em contrapartida, não vejo no Lula qualquer projeto claro, né?
Me parece que a preocupação inicial do Lula é vencer as eleições, em grande medida em causa própria, né? Para provar que foi perseguido, foi injustiçado, aquela coisa toda. Tudo bem, eu acho que daí pode sair uma vitória eleitoral sobre Bolsonaro, mas pode sair um projeto de país? Não me parece que saia. Para encerrar, Daniel, dá para acreditar em um projeto progressista genuíno substituindo o bolsonarismo em 2022 ou as expectativas ainda são sombrias? Bem, aí eu acho que depende do que nós vamos considerar um projeto progressista genuíno, né? Será um projeto de transformações profundas na sociedade brasileira? Eu definiria um projeto progressista genuíno dessa forma, né? Um projeto que promove essas tais transformações. É provável que esse projeto substitua o bolsonarismo em 2022? Eu acho que não. Eu acho que não. E isso não apenas pelo próprio caráter do bolsonarismo, mas pelas próprias dificuldades de colocar um projeto desse no Brasil, um país com o tamanho, com a complexidade do Brasil, e de viabilizar esse projeto, de executar esse projeto, né? Eu acho que antes disso nós precisamos recompor o Estado brasileiro. Reconstruir um Estado capaz de comandar a sociedade brasileira, né? Um Estado que retome sua soberania monetária, por exemplo, que hoje nós não temos, né? Retome a capacidade de organizar as relações sociais, as relações de produção no nosso território, no interior do nosso território, e também do país com o exterior, né? Nós hoje temos um Estado muito frágil com relação a essa prerrogativa. Nós precisamos, por exemplo, reverter certas medidas que foram tomadas nos últimos anos para fazer isso. Romper com esse cerco neoliberal que foi feito ao Brasil nas últimas décadas. Nós precisamos nos livrar dessa autonomia do Banco Central absurda. Nós precisamos nos livrar do teto de gastos, né? Só para citar dois exemplos aqui muito prementes. Nós precisamos recuperar as empresas estatais brasileiras, a capacidade de investimento de uma Petrobras, por exemplo, né? Isso é fundamental. Nós precisamos sustar esse projeto absurdo de privatização da Eletrobras, né? De demolição do sistema elétrico brasileiro, que é isso que esse projeto vai produzir, né? Eu acho que primeiro nós vamos ter que fazer isso. Um imenso trabalho, inclusive porque as resistências a isso serão enormes, né? Há muita gente, tanto dentro do Brasil quanto no exterior, lucrando com a nossa fraqueza, com a nossa demolição, né? Com a fragilidade do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Eu acredito que o pós-bolsonarismo, se nós pudermos falar assim, e nesse caso eu estou traçando uma conjectura otimista, eu diria, porque eu não tenho qualquer garantia de que o pós-bolsonarismo começará em 2023, isso para mim está em aberto. Eu não dou de maneira nenhuma o Bolsonaro como derrotado nas próximas eleições, mas vamos supor que ele comece em 2023 o pós-bolsonarismo. Terá uma tarefa imensa à sua frente. Eu diria que o próximo presidente terá uma tarefa muito mais difícil, muito mais complexa do que a que o Lula teve no seu primeiro mandato, não? O primeiro mandato do Lula, entre 2003 e 2006, foi um mandato muito tímido, né, em relação ao que o campo progressista esperava, ao que o PT, né, e o Lula pregavam ao longo de sua história política. O primeiro mandato do Lula foi muito tímido, muito limitado. Foi, digamos assim, para arrumar a casa, né? E foi apenas no segundo mandato, também ajudado por circunstâncias fortuitas, né, como, por exemplo, a valorização das matérias-primas que o Brasil exporta,
Foi só nesse segundo mandato que o Lula pôde dar mais linha na pipa, né, das ideias dele, de um programa um pouco mais ousado e essa coisa. O próximo presidente da República, pós-Bolsonaro, terá uma missão muito mais complicada que a do Lula, porque a destruição pela qual o Brasil passou nos últimos anos é bastante mais extensa e profunda do que a que foi provocada no início, nos anos 90. Né? Então, para finalizar aqui a minha resposta, eu seria mais cauteloso em esperar por esse projeto progressista genuíno. Eu acho que, claro, ele é necessário, nós temos que tê-lo em mente, né? É um norte, um ponto de orientação, um objetivo a ser alcançado, mas a tarefa é muito exigente. Eu acho que vai exigir muita paciência de todos nós, até chegarmos nesse ponto. Daniel Koscinski, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Muito obrigado, Anderson. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Espero ter respondido bem as dúvidas, as questões que você me colocou. É um momento muito difícil para fazer essas análises, essas conjecturas. Eu vejo um cenário muito complexo, muito imprevisível no Brasil no momento. Então, até mesmo para elaborar as respostas, eu tenho certa dificuldade, né? Eu tento fazer isso da forma mais cautelosa, mais cuidadosa possível. Mas, em todo caso, eu espero ter contribuído aí para o debate. Um grande abraço aí para vocês e até a próxima. Conversamos aqui com o doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Instituto da Brasilidade, Daniel Koscinski. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a professora de Criminologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia, Vera Malaguti. Vera Malaguti, bom dia. Bom dia, Anderson. Vera, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Vera, no último domingo completou-se um mês da operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, a chacina do Jacarezinho, que deixou 28 mortos, sendo um deles policial civil. Um episódio que evidencia mais uma vez a barbárie a qual os moradores de regiões periféricas, especialmente das favelas, estão expostos aqui no estado. Antes de nós tratarmos dos motivos para esse tipo de atuação das forças de segurança, Vera, eu gostaria de saber a sua opinião para essa operação trágica que levou à morte de pessoas a sangue frio, muitas delas já rendidas, como relatam moradores do Jacarezinho. Olha, essa operação, o que eu posso dizer sobre ela, nessa sua primeira pergunta, é que é mais um episódio, né, de uma história letal, que é uma história grande, né, de desrespeito pelo povo brasileiro, né, de chacinas, massacres, mas que vem se acentuando muito nos últimos 20 anos pelas políticas de segurança pública de guerra, né? E que trabalham em cima de uma construção de longa duração feita pela mídia que acha que o inimigo público número 1 é o traficante, que são os moradores de favela. E essa operação demonstra também, né, que não tem nada a ver com os objetivos, que ela não produz nenhum efeito sobre o comércio varejista ou atacadista de substâncias ilícitas em si. No final, o que a gente vê dentro desse Brasil que a gente está vivendo hoje é um pouco matar por matar. Para piorar, Vera, a Polícia Civil determinou o sigilo de informações por 5 anos dessa e de outras operações que se deram no período em que vigora a decisão do Supremo Tribunal Federal que restringe as ações policiais em favelas durante a pandemia. Te parece normal esse silêncio, Vera? Como é que você interpreta essa medida da Polícia Civil de esconder as informações relativas a esse tipo de prática?
considero um absurdo, né? Essas investigações em toda a história do Rio de Janeiro, né? Que a gente tem, eu acho que duas honrosas exceções, né? Que foram os dois governos do Brizola que lutou contra isso, né? Que mesmo assim a gente teve episódios sangrentos assim, não episódios oficiais, mas episódios contra a política de segurança dos governos do Brizola, mas mesmo nos outros tudo isso era investigado. Eu quero dizer aqui que o nosso Instituto Carioca de Criminologia, junto com o IPEAFRO, nós entramos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, levando isso também como crime de racismo. Há algo que esteja sendo feito no sentido de derrubar esse sigilo imposto pelos próprios policiais, Vera? Alguma iniciativa junto ao Judiciário, por exemplo? Anderson, eu acho que tem várias iniciativas nesse sentido, né? E que são um pouco divulgadas, mas eu acho que várias forças políticas e institutos e associações estão nessa luta, né? Não gosto nem dessa palavra, que é uma palavra mal usada, por transparência nessas investigações, mas isso é mais um sinal um pouco de que nós estamos vivendo momentos muito trágicos, muito difíceis, potencializados por um apoio popular, né, que se espelha um pouco no que está acontecendo na nossa República. Eu falei sobre o relato dos moradores que viveram essa experiência aterrorizante, Vera, e isso é algo muito marcante. Alguns deles disseram se sentirem meio a um ambiente de guerra, de fato. Um cenário de morte e destruição, como se o favelado fosse um inimigo. O que provoca esse tipo de postura dos policiais, Vera? Um sentimento de que eles estão ali para matar ou morrer? Olha, tudo isso é uma coisa que está vindo desde a democratização, né, e, na verdade, desde a ditadura, quando a política criminal de drogas foi transformada numa guerra contra as drogas. Né? Isso tem uma pesquisadora latino-americana, venezuelana, que já morreu há muitos anos, Rosa Del Olmo, que estudou isso de um ponto de vista latino-americano, mostrando como os governos dos Estados Unidos, a partir do Nixon, mas principalmente Reagan, foram impondo à América Latina um rótulo de traficante, enquanto os países do hemisfério norte seriam as vítimas. Em torno disso se construiu uma indústria de guerra que está produzindo, através do proibicionismo, né, transformando a América Latina num campo de guerra. Você pega cidades pequenas como San Pedro Sula, em El Salvador, né, que você tem o maior índice de homicídios do mundo, né, por conta da guerra contra as drogas, que tem um formato bélico, militarizado, de ocupação de território, e que foi imposto e aceito por nós aqui há muitos anos. Né? Eu sempre critico também como, de uma certa forma, a esquerda, só de muito pouco tempo para cá, e a esquerda mais jovem, compreendeu a importância política dessa guerra contra as drogas para a vida dos pobres e para o controle brutal dos pobres no neoliberalismo. Você acredita que a repercussão dessa chacina do Jacarezinho, Vera, pode estabelecer um marco na atuação policial no nosso país, com a mudança do modus operandi dos militares nesses territórios? É possível se imaginar uma redução da violência policial, por exemplo? Olha, Anderson, infelizmente eu acho que não. Eu acho que tem uma repercussão externa no mundo todo, isso é um escândalo, mas nos últimos 20 anos nós fomos como que naturalizando, transformando essas operações de guerra como se fosse uma paisagem normal e natural. Né? Tem um professor argentino, grande jurista, um dos maiores juristas latino-americanos, o Raul Zaffaroni, que ele vai mostrar como a gente tem também os massacres a conta-gotas. O número desse foi um número chocante, uma coisa terrível, mas são 3 aqui num dia, 4 ali no dia, constituindo esse grande cenário de genocídio do povo preto e pobre e indígena, né? Se você pega em Belém, se você pega em outros lugares. Mas isso foi tão vendido pela mídia, esse inimigo interno, esse novo inimigo interno, e a necessidade, né, de que você tenha que tratar os pobres com violência. E todos aqueles governantes, como eu citei o Brizola, que tentaram se opor a isso,
foram massacrados pela mídia, que acabou construindo uma opinião pública favorável. O que nós temos hoje a nível federal é um pouco o resultado disso, né? Então, a gente tem hoje uma demanda por matança, uma demanda por violência, um gozo com a tortura, um aplauso da tortura. Eu costumo dizer que nós saímos da saída da ditadura quando nós tínhamos uma resistência à truculência policial, para uma naturalização e agora para o aplauso. Então, eu acho que a repercussão interna ainda não é ruim, porque é pouco trabalhada, pouco. Nós temos que trabalhar muito, né, para demonstrar como isso é absurdo e como isso é uma coisa que daqui a 200 anos as pessoas vão dizer: olha o que acontecia no Brasil, no Rio de Janeiro, nesse momento. E o que levou à retomada dessas ações violentas pelas polícias, Vera? Sendo que os índices vinham caindo de maneira considerável com as restrições impostas pelo STF. Eu acho que isso foi uma operação assintosa daquilo que nós estamos chamando, né, do estado de polícia, onde, de uma certa forma, né, as ações policiais elas enfrentam mesmo uma decisão como essa, né? Isso faz parte, para mim, de toda uma desorganização judicial nesse setor criminal, né, que vem acontecendo no Brasil ao longo dos tempos, né? De uma certa forma, parte da esquerda também trabalha nessa politização da política, né, de acusações e essa confusão, tudo vai para o STF, tudo é judicializado, né? Então, eu acho que isso é uma forma é uma bravata, né, é uma forma de enfrentar, de peitar essa decisão do Supremo, mas que tem uma continuidade nesses anos no Rio de Janeiro muito grande. O Rio de Janeiro é palco dessa guerra sangrenta há muito tempo, e quem tentou ou tenta se opor a isso recebe um troco ou político ou existencial ou muito forte, né? Porque criou-se uma espécie de consenso de que isso é necessário, embora a prática desminta, né? Eu garanto a você que esses acontecimentos terríveis que aconteceram agora no Jacarezinho não mexem em nada com o comércio varejista chamado de tráfico de drogas. Pelo contrário, né, o que está havendo aí é uma disputa de algumas empresas mais, vamos dizer, permeadas pelas forças policiais. É muito evidente, Vera, que a ampliação desse cenário de violência policial que nós comentamos até agora está diretamente relacionado a esse caráter conservador e autoritário que se estabeleceu no nosso país com a chegada de políticos de extrema-direita ao poder, em especial do presidente Jair Bolsonaro. Esse pessoal tem uma forte base de apoio nas forças de segurança e acabam validando e incentivando qualquer tipo de ação belicosa contra quem mora nessas regiões mais vulneráveis economicamente, onde há uma ação mais presente do crime organizado. A grande questão, Vera, é que uma parte desses policiais que apoiam o presidente da República também fazem parte de associações criminosas, as famosas milícias. Eu queria saber de você se esse projeto imposto pelo bolsonarismo passa pela, digamos, substituição da atuação ilegal nas regiões periféricas das grandes cidades, com a eliminação do tráfico de drogas, ou pelo menos a convivência pacífica e a instalação dessas milícias que exploram serviços como a venda de gás de cozinha, de TV a cabo, a garantia de segurança ao comércio. O Bolsonaro é produto dessa lógica ou é fomentador desse tipo de fenômeno, onde o Estado e a legalidade se afastam dessas regiões de maneira deliberada, Vera? Olha, Anderson, eu acho que o bolsonarismo é produto de um consenso que se estabeleceu nesses 20 anos, que expandiu o que eu chamo de estado de polícia, né? Que foi expandindo. Essas operações aconteceram em todos os governos de lá para cá, tirando os governos do Brizola, né? Que tem até, você pode até pesquisar isso, decretos regulando o uso de helicóptero, né? Por todas as tentativas que ele teve de conter
a truculência policial, a ele foi imputado defender essa máxima, defender bandidos, né? Então, esse consenso em torno de que se você trabalhar na legalidade, contendo a truculência policial, que mesmo nos países democráticos ela acontece pontualmente, eu acho que isso é que criou o Estado. Então, eu acho que muitas forças de esquerda, de uma certa forma, contribuíram para isso, como eu te disse, por ter uma má compreensão da questão criminal. Por exemplo, eu acho um equívoco trabalhar o comércio varejista de drogas como crime organizado, né? A gente discute isso na criminologia há muitos anos, né? Esse conceito de crime organizado, ele, no pensamento crítico sobre a questão criminal, ele demonstra que, geralmente, crime organizado é sempre dos pequenos, né? Crime organizado nunca é considerado a indústria farmacoquímica, a indústria armamentista, o capitalismo videofinanceiro. Então, sempre as periferias da economia popular é que são chamadas de crime organizado. E eu acho também que a gente faz uma leitura equivocada das milícias, né? Então, na verdade, eu acho que isso já é fato, né? Já tem várias reportagens sobre isso, né? A milícia virou um chavão igual ao tráfico. Por quê? Ela junta elementos díspares, heterogêneos, que acontecem em bairros diferentes, com o mesmo, dizendo, não, tudo é milícia, da mesma forma que tudo antes era tráfico, né? E, na verdade, o que está acontecendo é que o Estado de polícia foi incorporando essas economias populares, que com o neoliberalismo foram deixadas ao acaso. Eu não acho que é uma falta de Estado, eu acho que até é um excesso de Estado de polícia, né? E que foi, esse Estado de polícia, naturalmente, ele vai tomando conta e disputando, né, com essas empresas informais, toda essa economia popular que tem uma velocidade, como dizia o saudoso geógrafo e gênio brasileiro Milton Santos, né, a velocidade dos pobres, né? As áreas pobres, em tempo de crise, elas têm uma velocidade muito grande. Então, eu acho que essa falta de compreensão produziu essa inversão. Eu acho que o bolsonarismo é um produto do Estado de polícia que foi construído no pós-ditadura no Brasil. E qual é o papel da sociedade civil, Vera, em um quadro como esse que temos enfrentado, onde o autoritarismo avança a reboque da violência policial, onde o Estado fomenta a ruptura da ordem democrática? O que cabe à população que tem observado tudo isso sem saber bem o que fazer? Olha, eu acho que as forças do campo popular, digamos assim, têm que voltar para aquilo que no meu tempo a gente chamava de o chão da fábrica, ou as lutas pela terra, tem que voltar ao chão das lutas, né? Eu acho que a armadilha das redes sociais e também a judicialização, eu tenho achado, e aí é um ponto de vista bastante particular, assim, a esquerda muito capturada por esse modelo ou judicializante de entrar no Supremo, de transformar tudo numa batalha jurídica, ou mesmo numa politização como são os modelos da CPI, né? Então, eu acho que a esquerda está muito mais empenhada nesse vai e vem eleitoral do que em estar junto das forças populares ali no chão onde as coisas acontecem, né? Então, as pessoas criticam, por exemplo, o papel das igrejas, mas, na verdade, as pessoas que estão ali dentro dos presídios, atendendo dentro das comunidades, vivendo o cotidiano. Eu me lembro como, na minha juventude, né, as pessoas iam morar, iam trabalhar junto com as associações de moradores, trabalhando. Então, eu acho que está faltando na nossa luta muito esse convívio maior com a população. Eu acho que ficou tudo muito rede social, Facebook, um fla-flu de um lado que não escuta o outro, né? E eu acho que uma grande, enorme parcela da população está abandonada também pela esquerda. Eu faço essa crítica aqui. Agora, como especialista em criminologia, Vera, há uma solução para essa violência policial que está institucionalizada no nosso país?
Isso passa apenas pela desmilitarização das forças de segurança, requer um processo mais aprofundado de mudança de paradigmas na nossa sociedade. O que precisa ser feito de imediato para termos a chance de mudança desse cenário, Vera? Como eu disse anteriormente, né, eu acho que é estar mais próximo da população. A gente desfazer também o papel da gente, da academia, conseguir passar essas ideias para fora do ambiente acadêmico, né, entender essas questões de uma forma mais profunda, mas eu acho que, de uma certa forma, só é possível mudar isso com uma virada política e que a esquerda também saia de uma pauta meio clichê que ela tem com relação a isso, como eu falei anteriormente, né? Eu acho que a gente tem que ter uma compreensão mais global dessas economias populares e também do estado de polícia. Olha, eu sou uma pessoa tão otimista que, quando teve aquela intervenção das Forças Armadas do governo Temer, eu cheguei a ter uma esperança de que as Forças Armadas fossem enquadrar a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas, ao contrário, né? E foi justamente nessa gestão que aconteceu o tenebroso assassinato de Marielle, até agora não resolvido, né? Então, na verdade, aquela intervenção veio fortalecer, tanto que hoje o comandante daquela intervenção tem um cargo grande no governo federal, muito importante. Agora, essa pauta da desmilitarização, quem fez o massacre do Jacarezinho foi a Polícia Civil. Então, desmilitarizar não basta, né? Eu acho que a gente tem que ter a coragem de pensar e de falar, né? Aproveitar os momentos eleitorais que estão, de uma certa forma, restringindo as pautas, mas de abrir, explodir essa questão criminal, falar a verdade, não ter medo de dizer alguma coisa porque vai perder ponto no Ibope, não vai ganhar e tal, e trabalhar com uns clichês como tráfico, crime organizado, milícia. Nós temos que compreender isso mais profundamente a partir da realidade dos bairros, né, dos lugares onde isso acontece, lembrando de novo a noção de lugar do saudoso e maravilhoso geógrafo Milton Santos. Vera Malaguti, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e te mandar um forte abraço. Eu é que agradeço, Anderson, agradeço muito esse espaço, né, que é um espaço tão raro da gente poder divulgar um ponto de vista diferente e que eu espero que possa esclarecer. Eu acho que o papel da academia é estar junto das lutas dos povos, da realidade. A UERJ é uma universidade completamente ligada à realidade concreta e social do estado do Rio de Janeiro. Então, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo para esse debate. Um grande abraço. Conversamos aqui com a professora de Criminologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia, Vera Malaguti. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a historiadora, pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, GEPOM, Monique Sorachevski. Monique Sorachevski, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar aqui participando do programa com vocês. Espero que eu seja útil. Monique, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Monique, tudo indica que nós estamos nos aproximando de um momento que pode ser caracterizado como histórico, que é a saída de Benjamin Netanyahu do poder em Israel após 12 anos. O ainda primeiro-ministro deve ser substituído essa semana após um grande acordo de coalizão que será votado no parlamento do país e levará ao posto o líder da oposição Yair Lapid, que dividirá o mandato com Naftali Bennett, chefe do partido Yamina. Eu te confesso que nunca vi uma situação como essa, Monique. Por isso eu gostaria que você nos ajudasse a clarear esse acordão político complexo que foi feito lá em Israel para pôr fim à hegemonia do Benjamin Netanyahu, algo que já se arrastava há um bom tempo. Como é que isso se estabeleceu, Monique?
Olha, momento histórico, eu como historiadora, né, todo momento é histórico. Mas eu acho que o que vale a pena ressaltar é justamente uma união totalmente atípica de opostos, de forças que normalmente têm agendas muito diferentes dentro do Estado de Israel, justamente para ser uma alternativa, tirar Benjamin Netanyahu do poder, né? Ele está há 12 anos no poder e, sobretudo, os últimos 2 anos num looping de eleições, sobretudo ele fazendo toda e qualquer coisa para se manter no poder e, com isso, também tentar se livrar de questões jurídicas, né? Então, a gente tem uma articulação bastante impressionante, né, de diversos perfis políticos e, sobretudo, Yair Lapid, né, um ex-jornalista, está tendo um papel fundamental em organizar essas visões tão contrárias, né, e costurar um acordo que foi divulgado, né, recentemente, que é bastante interessante, né, em tentar levar adiante uma série de agendas, né, e a gente já tem data, no domingo, vai ter, a princípio, né, o porta-voz do parlamento israelense disse que nesse domingo vai ter o juramento desse novo governo, que já está aí sobrevivendo há uma semana, já é um grande mérito. E quais as consequências internas desse tipo de arranjo político em Israel, Monique? Internamente, enfim, a coisa ainda está se configurando, mas pelo acordo da coalizão que foi divulgado, eu estava lendo agora em detalhes, é interessante porque, a princípio, vai levar adiante uma série de necessidades que Israel precisa encarar e que estavam um pouco travadas justamente nesse looping de eleições, né, que eu falei, nessa agenda muito específica do Benjamin Netanyahu, né? Então, além de tirar Benjamin Netanyahu do poder, e uma figura enfim, que sobretudo desde 2015 ficou muito ligada à direita, à extrema-direita e muito autoritário, enfraquece os ultra-ortodoxos, que também estavam tendo um papel importante e pautando muitas coisas dentro de Israel. Dentro dessa coalizão, passa-se a dar atenção para alguns temas caros a cada um dos representantes, né, que estão integrando. Então, eu acho, sobretudo, importante frisar a agenda trazida aí pelo Mansour Abbas, né, do Ram, de tentar encarar alguns dos problemas que tem em relação a propriedades, a construções dos beduínos no sul de Israel, no deserto do Negev, a questão de criminalidade que vem acontecendo muito em cidades e aldeias árabes, e né, os árabes israelenses, os palestinos israelenses estavam demandando atenção para essas questões, né? Há uma busca por avançar também agendas em relação ao casamento civil, em relação a direitos de minorias, né, de LGBTQI+, além de também ser uma oportunidade de levar adiante a reforma política, né, que a gente vê justamente que essa forma como a política israelense, né, é montada está sendo bastante complicada. Então, há, por exemplo, um dos acordos da coalizão tem a ver com que o primeiro-ministro ele pode ficar 8 anos no cargo e aí tem que ficar 4 anos fora para que eventualmente possa se candidatar de novo, né? Evitar exatamente coisas como a gente viu, sobretudo no Benjamin Netanyahu. Então, né, que está no poder de forma contínua há 12 anos, mas já tinha sido primeiro-ministro nos anos 90 também. Então, internamente, parece que é a oportunidade de lidar com uma série de agendas importantíssimas para o país. Um detalhe importante, Monique, é que apesar do acordo estabelecido, Bennett e Lapid têm posicionamentos absolutamente distintos em uma série de questões. Você acha que há alguma chance de dar certo esse suposto arranjo político? Não há o risco de mais instabilidade em Israel? Olha, Anderson, se você tivesse me feito essa pergunta na semana passada, quando a gente pela primeira vez viu né, a organização aí do que seria essa coalizão da mudança, né, que eles chamam de Gush Shinui, em hebraico, eu acharia realmente a chance eu estou cada dia mais achando que tem mais chance de dar certo, é isso que eu quero dizer. E acho muito importante frisar, inclusive vale a pena a gente olhar a partir do Brasil, a figura política que está sendo uma grande surpresa do Yair Lapid. Ele está sendo um pouco um adulto no recinto, né? Enfim, tanto de costurar
ele abriu mão, ele tem muito mais cadeiras no parlamento, mas ele abriu mão de ser, né, nessa rotácia que eles falam, nessa rotação, deixou o Bennett ser primeiro-ministro primeiro, e ele vai ser segundo, né, porque, enfim, isso era uma questão importante para o Bennett. A fala de todos eles, sobretudo do Yair Lapid e do Bennett, né, enfim, para o público, e está tendo muito caso de assatar, que eles falam de incitação, não sei como é que é a palavra em português, por parte do Bibi Netanyahu e dos seguidores dele, justamente para tentar, né, enfim, nessa semana que falta até o juramento, quebrar essa coalizão, fazendo muita pressão, sobretudo para o Bennett, né, que é um cara religioso, que usa kippah, né, vai ser o primeiro-ministro que usa kippah, né, aquele solidel que indica que ele é religioso. A fala de todos eles tem sido, olha, gente, é da eleição, é da democracia, esse foi o governo eleito, né, deal with that, né, vocês têm que lidar com isso. A fala do Lapid, sobretudo, tenho acompanhado no Twitter, tanto em hebraico quanto em inglês, tem sido muito, olha, vocês ultra-religiosos, não fiquem assustados, a gente vai governar para vocês também, vocês que são, né, que nos acompanham, né, pessoas mais seculares, não fiquem assustados, a gente quer a moderação. Então, a fala, sobretudo do Yair Lapid, tem sido muito de moderação, de diálogo, de ponte, e o Naftali Bennett também está surpreendendo um pouco nesse sentido, né, e o Yamina como um todo, parece que, né, tem manifestações na frente das casas deles todos os dias, e ele está parecendo que essa coisa vai se sustentar, e eles falam que quanto mais reação negativa grita contra eles, eles estão cada vez mais unidos, e isso está aparecendo. Então, por isso que eu falo, né, a análise tem que ser dia a dia, e cada vez mais eu acho que tem realmente chance de se sustentar, o que dá bastante esperança. O que levou a essa desestabilização do Netanyahu, Monique, mesmo ele tendo sucesso no processo de superação da Covid-19, visto que Israel já vacinou quase toda a sua população, em um exemplo para o resto do mundo? Sim, é impressionante, né, a gente ressaltar que Benjamin Netanyahu se tornou o King Vaccinator, né, o rei da vacinação. No primeiro momento teve uma lida bastante complicada, né, com a pandemia, muitos lockdowns, muitos pequenos negócios, área cultural, de serviços que em Israel, turismo, né, muito forte, eles ficaram muito impactados, com muita raiva dele. Na realidade, ele é um animal político, ele percebeu que essa quarta eleição que aconteceu, diferente de todas as demais, a agenda não seria da segurança, que é a agenda que ele nada de braçada, seria uma agenda econômica, né, e que a vacinação seria a solução, e foi impressionante como ele resolveu, né, enfim, seja lá o que ele tenha feito com a Pfizer, os acordos, ele resolveu essa questão. Ele fez coisas fascinantes nos últimos tempos, sobretudo as normalizações de relações com os países do Golfo. Eu confesso que eu fiquei estupefata, embora já fosse quem roda pelo Oriente Médio sabe que nenhuma novidade, né, com os países, com os Emirados, Bahrein, Sudão e Marrocos, mas, de fato, né, a gente viu que tem toda essa aliança e muitas semanas, inclusive, de manifestantes em frente à casa dele, em Jerusalém, chamando ele de crime minister, em vez de prime minister, em vez de primeiro-ministro do crime. Está tendo o que a gente entende do Bibi, né, tem pessoas que idolatram ele, é fascinante no sentido de, né, quase que antropológico, ver que tem pessoas que olham para ele exatamente quase como um rei, idolatram, né, e apesar de todos os méritos políticos que ele de fato tem, né, enfim, isso é muito estranho numa democracia, mas por outro lado tem uma parcela, mesmo de antigos apoiadores, que estavam muito de saco cheio, desculpa o termo, né, fed up, porque ele estava cada vez mais trazendo a agenda pessoal dele para o país e não importando os custos que isso tivesse na população, inclusive em segurança. Então, essa última rodada de conflito que aconteceu agora com o Hamas, né, que no primeiro momento parecia, eu confesso que eu era uma das que achava que né, ele teria sido um vencedor, de que parecia que teriam quintas eleições, que justamente essa coalizão, né, não se sustentaria, sobretudo por conta, né, dos árabes bastante impactados com o que estava acontecendo, inclusive com essa novidade do conflito dentro das cidades mistas, digamos assim, né, dentro do Estado de Israel, tem 2 milhões, né, de palestinos israelenses, mas mesmo assim, né, essa coalizão não só se sustentou, como ela se parece muito mais forte. Então, a minha percepção é um pouco de que as pessoas querem não só mudança, né, porque muito tempo com essa mesma figura e com todos os eventuais méritos que ele tem,
tenham, mas que ele também está levando o governo do país um pouco como se fosse o quintal dele, a agenda pessoal dele, tentando desviar a atenção, né, enfim, de processos que ele está sofrendo e levando a conflitos e afastando Israel enfim, de ser bem partidário nos Estados Unidos, alienando a diáspora judaica. Então, eu vejo um pouco por aí. Apesar dessas benfeitorias, digamos, sobretudo na vacinação, a avaliação geral é que a gente fala, né, em hebraico, dai, já foi, né, que mude. Com todas as diferenças que você já citou, Monique, esse processo de alternância de poder tende a se encerrar em Israel com o estabelecimento dessa coalizão, ou Netanyahu ainda pode melar esse acordo entre os oposicionistas que estabeleceu um novo governo? Olha, Anderson, ele vai fazer e está fazendo o que ele pode para tentar melar, digamos, que essa coalizão assuma no domingo, né, que faça o juramento né, frente ao parlamento, ao Knesset, e que vai adiante, né, inclusive houve aí uma tentativa de fazer a chamada Marcha das Bandeiras, entrando em lugares sensíveis, né, na Cidade Velha de Jerusalém. Parece que isso foi suspenso, né, enfim, essas manifestações constantes na frente da casa de parlamentares do Yamina, falas muito violentas de líderes ultra-ortodoxos, inclusive falando que o Naftali Bennett tem que tirar a kippá, que ele é reformista, está tentando passar uma pecha de que esse governo é da esquerda, quando na realidade a quase totalidade é da direita, né? Tem uma presença da esquerda, sim, né? Você tem o Meretz e o Avodá, são dois partidos da esquerda, mas a grande maioria dos integrantes são da direita, então ele está fazendo o que ele pode nesse sentido. Espero, como eu falei nessa semana, que eu estou percebendo, é que parece que está sendo contraproducente. Essas falas todas parece que estão, na realidade, fazendo com que esse grupo, tanto quanto esdrúxulo, se mantenha firme e forte e que vá fazer o juramento e começar o governo. O que muitos se preocupam é que vai ter essa alternância, está prevista, né, para o Naftali Bennett 2 anos e depois para o Yair Lapid 2 anos. Né? Há quem diga que, né, o Naftali Bennett, em que medida daqui a 2 anos ele vai passar de fato o poder para o Yair Lapid. Aí, né, a gente tem que acompanhar essa primeira semana aí de tensão para, de fato, esse governo começar, para depois a gente começar as especulações de como é que vai ser, né, a sobrevivência desse Frankenstein, né, e sobretudo esses dois líderes dessa coalizão, que são o Naftali Bennett e Yair Lapid. Como eu disse, eu acho que tem que prestar muita atenção no Lapid, porque ele está sendo um bom político, uma boa figura política na construção de pontes. Ao que tudo indica, ele está tendo uma boa conversa com Bennett, pelas fotos, pelas coisas que a gente acompanha. Estou mais esperançosa do que estava na semana passada, em que eu estava bastante estupefata, né? Enfim, então eu iria por aí. Como é que fica a situação do Netanyahu perante a justiça a partir da sua saída do cargo de premier, Monique? Não é novidade que o político enfrenta uma série de acusações como corrupção, malversação e abuso de confiança. Essa perda de poder pode levá-lo à prisão? Então, ele está enfrentando, né, uma série de processos, e a partir do momento que ele perde esse manto aí, né, do primeiro-ministro, acho que a coisa, enfim, vai andar mais rápido. E o que eu acho importante de frisar é que já há precedente em Israel de primeiro-ministro que enfim, teve que encarar, né, as suas questões com a justiça e que foi preso, né, é o caso do Ehud Olmert. Então, parte desse desespero do Benjamin Netanyahu, por um lado, tem a ver com uma autoimagem que certamente ele tem dele ser essencial para Israel e ter feito muitas coisas boas. Eu tive a oportunidade de participar de um evento há uns 2 anos atrás com o ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel, Dan Shapiro, né, no SEBRE, no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e o Shapiro teve muito contato com Bibi, né, e eu falava, como é que foi? Ele falou, Benjamin Netanyahu é uma figura bastante impressionante, né, ele enfim, uma autoestima, um carisma muito grande, né, e de fato ele tem noção disso. Então, por um lado, né, essa percepção, talvez esse sofrimento dele, né, de achar que talvez o país não esteja sendo tão fair, né, tão ok com ele quanto ele foi, que teria entregado, né, o seu sangue, suor e lágrimas, mas, por outro lado, também há esse profundo temor do que vai acontecer em termos, né, desses processos que ele fala que não são justos e tudo mais, até porque, como eu disse, há precedente de primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, que pagou com prisão.
né? Acompanhemos. Agora, quem também está diretamente interessado nessa alternância de poder em Israel, Monique, são justamente os palestinos, que sofrem historicamente com esse processo criminoso de violência na faixa de Gaza. Recentemente, inclusive, houve conflitos por lá. Quais são os efeitos para a Palestina da saída do Netanyahu do poder, Monique? Anderson, da mesma forma que a gente não pode essencializar os israelenses, né? Quer dizer, esse país, Israel é um país de 9 milhões de habitantes, 7 milhões de judeus, 2 milhões de palestinos israelenses, né? Que são a grande maioria árabes, mas tem outras minorias, né? E, enfim, a gente brinca 2 judeus, 3 opiniões, e o Estado de Israel a gente vê isso, né? E a gente pode ver pela coalizão, né, os variados backgrounds políticos. Os palestinos a mesma coisa, né? Você tem, o que é, né? Por um lado, todos eles sofrem, né, a ocupação, seja aqueles que estão na Cisjordânia liderados pelo Fatah, né, pela Autoridade Nacional Palestina, sejam aqueles que estão em Gaza liderados pelo Hamas. É muito importante frisar que os palestinos estão divididos exatamente e que uma das razões, né, do conflito recente tinha a ver, eu brinquei não, né? Eu falei que foi essa rodada recente de conflito, né, entre Israel e o Hamas, esses 11 dias, era um pouco esse background de eleições, né? Porque Israel estava justamente nessa questão dessa 4ª eleição, que agora a gente está vendo que está se resolvendo, como a gente falou anteriormente, mas os palestinos deveriam ter eleições, né? Mas o Mahmoud Abbas, né, o líder da Autoridade Nacional Palestina, a princípio cancelou essas eleições por temor que o Hamas venceria, né? E, de certa forma, o Hamas venceu sem ter eleições, porque, né, a forma como ele reagiu né, essa rodada de conflitos, né, falando grosso com Israel, né, e jogando mísseis, né, embora Israel tenha se protegido muito mais, a gente vê o desequilíbrio, né, o número de maiores atingidos, mortos, danos materiais, né, sobretudo em Gaza, do que no território israelense, e é sempre uma demonstração de forças para dentro. Então, acho que a primeira coisa que eu frisaria, e para os ouvintes, né, quem são os palestinos, são, né, muito variados, e eu estou acompanhando também reações muito variadas, né, tem desde pessoas que falam, ok, saiu o Benjamin Netanyahu, entra o Bennett, que é cria, né, do Bibi Netanyahu, né, que é pró-colônias, né, que é a favor de assentamentos e que é religioso, que tem uma narrativa não muito diferente do Bibi, digamos assim, é mais do mesmo, e tem outros que estão olhando com mais atenção, sobretudo porque nessa coalizão, né, desse Gustinu e a coalizão da mudança, tem uma participação de islamistas, né, o Mansour Abbas, que é do RAM, é um partido que deriva, veja você, da Irmandade Muçulmana, e traz uma agenda muito nova, no sentido de que ele está muito mais preocupado com a questão dos direitos dos palestinos israelenses, né, sobretudo, como eu falei, né, uma agenda em relação aos beduínos, em relação à criminalidade das aldeias, né, ele é dentista, ele estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém, né, enfim, ele tem um jogo político aí, está fazendo uma articulação bastante interessante para os interesses dos palestinos israelenses. Então, é muito variado. Tem alguns que falam, isso mesmo, né? São 2 milhões dentro de Israel e que tem que lidar com os seus interesses dentro de Israel. E tem outros que estão falando, nada a ver. O Mansour Abbas, participando desse governo, ele está legitimando, ele está normalizando a existência do Estado de Israel e não está dando prioridade para a luta mais ampla dos palestinos contra a ocupação. Eu sempre brinco com os meus alunos, e eu vou brincar um pouco com seus ouvintes, se estão tontos, bem-vindos ao Oriente Médio, né? É porque é muito comum as pessoas fazerem esse preto e branco, os israelenses e os judeus são assim, os árabes e os palestinos são assados, mas quando a gente vai, né, para o dia a dia, para as minúcias, em todos os lados tem muitas brigas e divergências internas, né, e nesse contexto específico a gente tem que levar em consideração, né, por um lado é fascinante a participação do RAM nessa coalizão, né, o Shadi Hamid, que é um dos maiores especialistas em Irmandade Muçulmana, né, um egípcio-americano, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui, ele postou esses dias no Twitter que, se parar para pensar, Israel é um dos poucos países, se não um único na região, que islamistas podem participar tranquilamente do governo, né, a Irmandade Muçulmana é perseguida no Egito, ela é abrigada na Turquia, mas a Turquia também tem várias questões internas. Então, tem que entender aí essas muitas agendas também dos palestinos, né? Lembrando que dentro dos 9 milhões de habitantes tem palestinos israelenses e o RAM está integrando essa coalizão com uma agenda mais específica para eles do que a luta mais ampla dos palestinos contra a ocupação. É complicado, mas eu espero que tenha falado com clareza.
Todos nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro é um dos poucos aliados desse regime do Netanyahu em Israel, Monique. Essa saída do premier do posto pode ter algum tipo de consequência nas relações entre os dois países, como aconteceu nos Estados Unidos após Donald Trump deixar o poder? Há reflexos para o Brasil essa eventual substituição do primeiro-ministro de Israel? Uma das narrativas do Benjamin Netanyahu agora, né, com essa eventual queda, ele fala, a direita no mundo está se esvaindo, né, já foi o Trump, se eu for, né, quase não sobra ninguém, né, e de fato, né, o Bolsonaro faz parte um pouco dessa liga aí que a gente vê, né, que tem o Orbán e outros líderes da extrema-direita. Há uma relação ali próxima, né, o Bibi Netanyahu veio para a posse do Bolsonaro, Bolsonaro teve lá, tem uma narrativa do Bolsonaro que eu acho que tem a ver mais com tentar jogar um pouco para os eleitores evangélicos, né? Mas eu acho muito complicado o que a gente viu, por exemplo, eu falei para você do distanciamento que aconteceu e que muitos criticam o Benjamin Netanyahu em relação à diáspora judaica nos Estados Unidos, né? Ele foi se tornando, historicamente, a relação de Israel com os Estados Unidos sempre foi bipartidária, né? Seja com democratas, os judeus norte-americanos tradicionalmente votam nos democratas, mas também jogando com os republicanos, né? Com essa narrativa de que Israel é um asset, né? É um bem útil ali, um aliado importante no Oriente Médio. Então, tradicionalmente, isso sempre foi o jogo, mas com Benjamin Netanyahu, sobretudo com Trump, não só o Bibi, né? A Arábia Saudita foi a mesma coisa. Houve uma aliança carnal quase, né? Com a figura do Trump, e o Trump saindo está com um problema muito grande. Né? Mas, de qualquer forma, o Biden assumiu e a gente viu que agora, nesse conflito recente, os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança, né? Enfim, sanções, né? Enfim, uma fala mais forte contra Israel. Então, por um lado, o que a gente percebe é que, né, ao que tudo indica, e ainda mais assumindo esse novo governo, é importante falar que o Naftali Bennett é filho de norte-americanos, né, enfim, e uma das pautas, eu estava lendo aqui no acordo de coalizão, tem a ver justamente com refundar, né, ressignificar as relações de Israel com a diáspora e com a diáspora judaica de uma maneira geral. Vale a pena dizer também que foi eleito agora o Herzog, né, o Chaim Herzog, não, o Budi Herzog, né, como presidente, que foi da Sornut, foi da agência judaica e que talvez vá ajudar também nessa reconexão. Então, estou falando dos Estados Unidos para a gente chegar aqui no Brasil. O que aconteceu nos últimos tempos, né, enfim, essa aliança, né, muito Bolsonaro e Bibi, que tem muito mais além, isso são dois governantes, dois projetos de poder, muito mais do que a gente pensar os interesses de ambos os estados, né, inclusive uma visão do Bolsonaro, cada vez que eu vejo bandeiras de Israel nessas manifestações, né, bastante complicadas, né, Israel é um país que tem aborto, tem parada gay, muito mais moderno e aberto, né, do que muitas das pautas pregadas aí pelo presidente Bolsonaro, né? Eu acho que já está, a realidade do poder já falou alto para o Bolsonaro, né, quando ele falou que ia mudar a embaixada, e chegou lá, viu que não podia mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que é 1 hora de viagem, porque isso impactaria nos interesses dos países, né, árabes e muçulmanos consumidores, né, sobretudo de carne, de produtos brasileiros, né? Então aí abriu lá, teve um saving face, né? Mandou abrir um escritório da Apex para falar, fiz alguma coisa, mas a embaixada continua em Tel Aviv, né? Então acho importante frisar que, apesar de toda essa narrativa, a prática do poder, né, a realidade das questões já está deixando claro, né, para o Bolsonaro que, enfim, tem que ser muito mais cuidadoso, né? Por outro lado, a diáspora judaica no Brasil é muito pequena, enfim, não acho que seja o ponto, mas Israel é um país que tanto, né, os vários espectros políticos brasileiros têm interesse, sobretudo por conta do potencial tecnológico que tem. Então, acho que, mais uma vez, né, a gente vai acompanhar, mas, por um lado, acho que o grande peso para o Bolsonaro é que, né, perdeu o Trump, perde o Bibi, né, então já tem aí exemplos, né, de que essa narrativa aí não é tão forte ou, né, que seria tão perene quanto se imaginava. Por outro lado, né, muitos estão falando que o Bibi está
armando aí um Capitólio, que seria essa marcha das bandeiras que não aconteceu, né? Enfim, vamos acompanhar porque, né, eles estão todos olhando um para os outros. Enfim, eu iria por aí. Para finalizar, Monique, você que é especialista em Oriente Médio, observa alguma possibilidade de um acordo de paz para a região com todos os interesses envolvidos, com conflitos de cunho religioso, geopolítico? Algum ator internacional tem capacidade e interesse em buscar o entendimento na região? Essa é a questão de $1 milhão, né? Já até distribuíram aí uns prêmios Nobel no passado, né? Quando teve o famoso aperto de mão do Anwar Sadat e Menachem Begin, quando fizeram a paz com o Egito, né? Entre Israel e o Egito, né? No final dos anos 70, né? Quando o Yitzhak Rabin apertou, né, as mãos do Yasser Arafat e do rei Hussein, né, não só permitindo ali, né, a volta do Arafat, né, de fato para os territórios, e que seria, né, que seria um proto-estado palestino e a paz com a Jordânia. Então, né, já tiveram essas ações aí oficialmente, né, quem saiu na foto foram os Estados Unidos, né, mas nos anos 90 os acordos de Oslo tiveram um papel importante, mas a gente sabe que pagaram com a própria vida, né? O Sadat foi assassinado por radicais no Egito, e o Yitzhak Rabin, de abençoada memória, eu morava em Israel na época que ele estava no governo e achava que a coisa ia mudar. Nos anos 90 a gente falava não agora, né, fim da Guerra Fria, esses apertos de mão, todo mundo com sangue nas mãos, né, essas pessoas pragmáticas, né? Tinha uma frase do Rabin: na paz se faz com inimigos. Parecia que a coisa ia andar, e não andou, e foi ficando mais complicada ao longo dos tempos, né? Eu estou falando sobretudo do conflito israel-palestino, né? Durante muito tempo a esquerda teve no poder, e muitas ações, né, da esquerda israelense de sair do sul do Líbano ou de tirar não só da esquerda, né? Quem tirou os colonos de Gaza foi o Sharon, né? Que é da direita. Enfim, ações feitas por Israel que poderiam se indicar que seriam úteis para negociação, né? Enfim, o Hezbollah declarou, né, vitória no Líbano, o Hamas acabou sendo eleito em Gaza, e dentro do público israelense, e capitaneado pelo Benjamin Netanyahu, ficou muito forte uma ideia de que não tinha solução, que era a gestão do conflito, né? Então, ok, tem um conflito, e a gente tem que fazer a gestão dele, né? Então tem que lidar com a Autoridade Nacional Palestina, tem os colonos e tudo mais, e não tinha uma busca sincera por solução. E vários atores internacionais, né, quarteto, enfim, tentaram intermediar e não foi adiante. O que eu acho é que para o Oriente Médio andar de verdade, né, e está passando por muitas alterações importantes em diversas áreas, né, sobretudo a região do Golfo é impressionante. Eu tenho ido para lá, né, como se desenvolveu e como tem atraído inovação, turismo e tudo mais. Mas para o Oriente Médio, de maneira geral, deslanchar, tem que solucionar a questão entre israelenses e palestinos, né? Eu sempre falo que tem um elefante na sala, tem a ocupação, né? Israel tem que lidar com isso. Por um lado, a gente já vê os países árabes, muitos deles normalizando relações com Israel, como foi o caso, né, eu falei aqui, dos Emirados, Bahrein, Sudão, Marrocos, né? Israel já tem paz com o Egito, e uma paz que se aqueceu recentemente por conta de hidrocarbonetos no Mediterrâneo, interesses comuns contra radicais, né? Tem paz com a Jordânia, tem relações com a Turquia, embora conturbadas. Então, cada vez mais, né, a gente vê Israel como um país do Oriente Médio, né? Tem outras pautas mais importantes, né, que é sobretudo a contenção do Irã e do crescente xiita. A gente não vai ter tempo de falar isso, mas, por outro lado, tem que lidar com a questão palestina. Os Estados Unidos, enfim, como eu falei, vai mudando o governo, direita, esquerda, né? O que é direita e esquerda? Quer dizer, republicanos e democratas. Não tem exatamente uma lida nova. Vamos acompanhar. O Biden acabou de assumir, o Biden está cheio de problemas internos, né? Ele tem que está lidando já com vacinação, com os problemas econômicos internos dos Estados Unidos, e, sobretudo, o que eu tenho percebido é que a lida dele com o Oriente Médio é um pouco de baixo impacto, porque ele tem que centrar forças na China. A China é a grande questão, né? Então, o que eu acho que pode ser uma novidade, eu fico tentando catar aí, né, em canais como o CGTN, né, que é o China Global Television, Xinhua, o que a China pode trazer de novidade para a região, né? Lembrando que a China com os Estados Unidos não mais, mas a China e a Índia são grandes consumidoras, né, de óleo e gás
da região. A China tem projetos, né, com Belt and Road Initiative, né, esse projeto do Cinturão e Rota, de infraestrutura na região. Eles dizem que não tem uma agenda política, que é basicamente comercial e econômica, mas não existe isso, né? É tudo interconectado, tem que acompanhar. Então, eu não vejo a China se posicionando no momento, mas o que eu aposto, eu tenho falado muito sobre isso, prestemos atenção, né, para como a China vai se posicionar em relação à região como um todo e se ela vai trazer alguma novidade no âmbito do conflito israelo-palestina, que talvez é o que vem de ar fresco. Senão, como diz o Yuval Noah Harari, né, o grande escritor israelense, a gente vai virar ciborgue, a gente vai estar falando, né, de tecnologia, de ir para Marte, e esse conflito continua, né, com essa questão de gestão do conflito, o que é uma injustiça, sobretudo para os palestinos. Monique Sorachevski, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço. Eu que agradeço pelo espaço, espero que tenha sido de alguma forma útil, né? O que eu acho importante aí para os ouvintes é entender a complexidade, né? E acompanhar com atenção, né? Porque a cada dia muda, né? Isso acontece na política de uma maneira geral, mas nessa região do mundo isso é bastante importante. Então, muito obrigada e bom dia a todos. Conversamos aqui com a historiadora e pesquisadora sênior do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, o GEPOM, Monique Sorachevski. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!